Hoje estamos encerrando uma temporada do nosso Café com Direito. Nós tivemos ao longo do nosso programa várias entrevistas, né? No caso 5 episódios com convidados ilustres. Falamos sobre os mais variados temas do direito previdenciário e do direito da saúde e médico. E vamos encerrar um ciclo e começar posteriormente outro ciclo, para que nós possamos aí desenvolver novos temas. Nós estamos aí no mês de agosto. Agosto é o mês do estudante, do advogado e o mês do jurista. E faz interessante nós mencionarmos algumas breves passagens, né, da história, em que, a exemplo da fundação das primeiras faculdades em 11 de agosto de 1827, no Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Olinda, né, fundada na época do imperador Dom Pedro I. Ele quis formar aí uma elite pensante no Brasil, se interessando por essa questão também estratégica. O tema escolhido de hoje é benefício do segurado especial rural. Por que nós escolhemos esse tema? Porque é um tema recorrente que está chegando lá no nosso escritório. Nós temos outros temas, mas esse tema também está sendo motivo de vários debates, né, e posicionamentos com relação a essa situação. Para detalhar esse tema, nós vamos dividi-los em blocos, né, que vamos falar no bloco 1 sobre o segurado especial rural, suas definições e um documento bastante importante que seria a autodeclaração. No bloco 2 vamos falar sobre aposentadoria híbrida e vamos fechar com um caso prático, com um caso real, para que vocês entendam aí, os nossos internautas entendam ao fim e ao cabo essa questão, não somente na teoria, mas na prática. Começamos agora o nosso Café com Direito. Então, no nosso primeiro bloco, como nós falávamos na introdução, nós vamos primeiramente falar sobre algumas definições do segurado especial rural, né? A começar da aposentadoria rural. Quais são os requisitos, as suas definições. Então, a aposentadoria rural, para o homem, o homem tem que ter a faixa etária ou a idade de 60 anos. A mulher, 55 anos. E a atividade, o período de tempo que não é pago, ele é comprovado através de documentos rurais. A documentação rural tem que ser aí nesse intervalo de 180 meses ou 15 anos. Então tem que ter 60 anos para o homem, 55 para a mulher e 15 anos de atividade rural comprovada para esse tipo de situação, né? Quais são os documentos mais importantes para esse tipo de benefício? Só fazendo um adendo, o benefício, muita gente pensa que é só o auxílio-doença, mas o benefício é todo e qualquer benefício previdenciário que está incluso na área previdenciária, benefício de aposentadoria, né? Então, assim, referente à documentação, nós temos o cadastro de assistência familiar, o CAF, né, ou antiga DAP, que era documento anual do produtor. Essa CAF é a identidade do agricultor. Como assim? Ela fala do cadastro, né, da sua qualificação, nome completo, endereço, aí entrando pela terra, né, quais são os hectares da terra. Ele fala do hectare total, 50 hectares, e fala do hectare explorado, né? 2 hectares, na prática isso acontece. Composição familiar. A composição familiar, ela é o quê?
são as pessoas que trabalham com o titular. Então, eu, agricultor, trabalho com minha esposa. Então, a minha esposa vai fazer parte do grupo familiar, né? O que planta, né? Qual a cultura? Planto milho, planto feijão, planto algodão, crio bovinos, caprinos, né? Então, assim, com base nessas informações, a gente consegue comprovar. Essa CAF, ela tem uma validade de 2 anos. Então, você tendo uma CAF dessa, você ganha aí 2 anos, né? Na realidade, você tem que ter o quê? 7 CAFs para completar um intervalo aí de 14, 15 anos. E outros documentos, tipo o cadastro de imóvel, que é o CIRC, né? O cadastro de imóvel rural, ele fala mais especificamente, detalha o imóvel. Tem o georreferenciamento, como tem aqui no urbano, tem também no rural. Tem a questão do imposto territorial rural, dentre vários documentos do governo, né? Que o mais comum foram esses que eu citei, né? O INCRA, o ITR, a CAF. Tem esses documentos formais. E tem também a certidão de casamento. Como assim, doutor? A certidão de casamento? Sim, porque tem a ocupação agricultor. Você tem a certidão de título eleitoral. Por qual razão? Pela mesma razão, ocupação agricultor. Você tem matrícula escolar, né, que tem a qualificação dos pais. Então, é preciso juntar toda a documentação? Não. Documentos, você tendo pelo menos 2 documentos do governo, você já satisfaz aí essa situação. E um documento importantíssimo é a autodeclaração rural. Como foi que ela surgiu? Instrução Normativa 128, de 28 de março de 2022. Essa instrução normativa, ela do anexo 8, né? Tem todo o regramento e abaixo você tem aí, encontra a autodeclaração. Ela é a antiga entrevista. Qual a diferença da entrevista rural para a autodeclaração? A entrevista rural, ela era a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS. Por quê? Porque o segurado chegava lá, fazia perícia médica e tinha essa entrevista. O INSS notou, e os segurados também, que estava havendo um abarrotamento assim, um atraso gigantesco na apreciação desse tipo de benefício, né? E assim, isso aí gerou um prejuízo para os segurados. Por vezes, o cidadão agendava o benefício, vinha a falecer e não recebia o seu direito. Então, somente da data da publicação, né, da Instrução Normativa, dia 28 de março de 2022, a IN 128, isso aí veio à prática através da autodeclaração rural. A autodeclaração rural, a diferença é que não mais o INSS vai se encarregar do seu preenchimento ali com o segurado, mas o próprio segurado, aconselho com assessoria jurídica, ele vai preencher essa autodeclaração, na qual vamos detalhar no presente momento. E sabendo que essa autodeclaração simplesmente a gente preenche aí aleatoriamente, não. Essa autodeclaração tem que ter cuidado, porque ela tem que ser preenchida com base em toda a documentação que o cidadão, que o segurado especial, que aquele agricultor possui. Como assim, doutor? A autodeclaração, aliás, ela tem que ser com base num documento da CAF. Então, a CAF, ela diz que o sujeito começou na agricultura dia 1º de outubro de 1980. Então, o período inicial seria esse período aí. Com base em quê? Com base nessa documentação. Essa autodeclaração, vale ressaltar que está em vermelho, todas as informações serão aplicadas nos sistemas, serão checadas no sistema oficial, certo? Então, assim, por isso que eu digo, não preencham aleatoriamente. Preencham com base nas informações colocadas na documentação, numa CAF, no Instituto, no ITR, não é? Em toda a documentação
para que vocês possam fundamentar. Vamos começar falando agora, né, como eu falei, dos requisitos. E a autodeclaração, ela possui 4 itens e subitens, né? A gente vai tentar ser breve aqui para não cansá-los. O primeiro item é os dados do segurado. Dado do segurado é o nome, o data de nascimento, o endereço, o município, o apelido, né? Aí você vai preencher essa qualificação. O segundo seria o período de atividade rural, que ele como eu falei, o período inicial com base na documentação, na primeira documentação que você conseguiu, no ITR, no ACAF, no INCRA, não é? Então, por exemplo, eu consegui, vamos supor que o agricultor conseguiu o cadastro de agricultura familiar em dia 1º de outubro de 1999, que esse será o dia inicial para você colocar aqui no período. E o período vai do período inicial ao período final. Doutor, e qual é o período final? O período final seria a data que eu estaria preenchendo aquela autodeclaração. Então, já explicando sobre o período. Condição em relação ao imóvel. Aí você tem algumas documentações que servem, que ajudam também a comprovar a comprovar a condição de agricultor. Contrato de comodato, né? Que seria a condição em relação ao imóvel. Como é que eu sou? Eu sou comodatário, ou seja, o proprietário emprestou a terra de forma gratuita para eu plantar nela. Eu peguei ali 2 hectares, dos 50 hectares que ele tem, e estou plantando, estou retirando minha autossubsistência. Para que o proprietário não possa ter problema futuramente, de uso capião, enfim, de problemas, dor de cabeças futuras, eu faço o quê? Um contrato de comodato. Então, eu estou resguardado que eu estou emprestando aquela minha terra por um período aí determinado, contrato de comodato. Tem o contrato de parceria. Contrato de parceria, eu sou de igual para igual, então nós somos parceiros. E, dentre assentamento, né, tem a questão do meeiro, que eu tenho metade de uma terra, ele tem outra. E qual a situação? Isso aí seria o quê? A condição em relação do imóvel. No caso prático aqui que nós estamos tratando, a pessoa tinha um contrato de parceria. E aí depois do período e da relação do imóvel, vem o quê? A situação. Qual a situação? Eu trabalho na terra só ou trabalho na terra com minha família? Com minha família. Então, seria o quê? Regime de economia familiar. Marca lá regime de economia familiar. Para eu marcar o regime de economia familiar, tem que ter também no contrato de comodato, e eu tenho que ter a identidade do meu filho, da minha esposa, comprovando essa relação de parentesco, né? Então, o segundo item, o item 2.1, no caso de atividade de regime de economia familiar, informe a condição do grupo na data. Então, eu era o quê? Eu era o titular ou era o componente? Né? Na maioria das vezes, era o titular. O titular não significa o proprietário. O titular significa aquela pessoa que recebeu a terra, e a minha família, ela é componente. No item 2.2, você vai colocar lá os componentes, né? A filha, a esposa, né? E a data de nascimento. O item 3, ele é uma casquinha de banana. Por quê? Eu vou pedir permissão para ler. Se o segurado for proprietário, posseiro, possuidor, e houve cessão da terra. Então, eu cito bem essa questão, se ele for proprietário. No caso que a gente está discutindo aqui, o parceiro ele não é proprietário, ele está em parceria com a terra, mas o proprietário é a pessoa, o contratante lá, né? Como o contrato de comodato. O contrato de comodato, quem é o proprietário é justamente a pessoa que está cedendo a terra. Então, nessa fase, como é que eu faço? Deixo em branco, simplesmente, porque não tem cessão de terra. O proprietário não fui eu, o proprietário, que cedi a terra. Cederam para mim. No item 3.1, a gente fala sobre a questão das características da terra, o sítio,
a quantidade, a área total e a área explorada. Tem que ter muito cuidado com essa situação. Por quê? Porque, em caso prático, nós já vimos uma situação em que um contrato de parceria estava 2 hectares e na CAF tinha 3 hectares. Eu cheguei a discutir de forma paciente com a cliente, porque tentando explicar a ela, não, mas ela sempre explorou 2 hectares, 3 hectares. Eu sei, mas aí tem 2 documentos que está com a informação divergente. Então, isso aí tem que ser corrigido, não é? Então, é preciso, por conta de um detalhe desse, a gente pode vir a perder um agendamento, um benefício, não é? Aí depois você coloca o nome do proprietário, né? Coloca o CPF dele, e lembrar de todas as folhas, todas as 6 folhas, você assinar embaixo, né? Você tem que assinar o titular, né? O 3.2 é a cultura. Informe qual é a sua atividade. Eu planto milho, planto feijão, planto algodão. É para quê? Para subsistência ou para venda? Geralmente é para subsistência, não é? Informe se houve recolhimento de imposto sobre produto industrializado. Geralmente nunca, quase sempre nunca há, né? Se possui empregado. Essa questão do empregado é interessante. Ela é, assim, muito meticulosa. Você tem que pisar em ovos nessa situação, mas a depender da renda, a depender da condição financeira, você pode ter, mas eu não aconselho, você pode ter um funcionário, né? Se tiver, você coloca aqui que tem, mas se não tiver, você coloca não, né? Informe se exerce ou exercer outra atividade. Esse item 4 é mais um item que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque muita gente pensa que se exerceu, muita gente se atém somente a outra atividade, uma atividade turística ou uma atividade na área urbana. Mas ele está falando tanto em atividade como outra renda, né? Então, outra renda, aí você vai olhar no Cadastro Nacional de Informação Social, no CNIS. Se no CNIS tem que a agricultora recebeu salário de maternidade durante o período tal a tal, se a agricultora recebeu auxílio doença do período tal a tal, tem que constar aqui, porque o INSS vai checar. Se não tiver aqui, é motivo também do indeferimento, certo? Então, assim, tem que ficar... Essa autodeclaração, no bom sentido, foi motivo de muita dor de cabeça minha, porque a gente estudou e dissecou muito bem a cada item e, assim, procurou fazer curso sobre essa situação, porque demanda cuidado. Uma vez que a responsabilidade é grande, porque quem vai fazer essa autodeclaração é o próprio segurado, não mais o INSS. O INSS, olha, faça aí que eu vou corrigir, né? E tanto tudo certo, dá certo. Mas estando alguma coisa errada, aí não vai passar. Informe se recebe ou recebeu outra renda de atividade turística, artesanal, aí ele especifica as atividades. Aí você vai... Geralmente não, né? Geralmente ele não tem outra atividade. Informe se participa de cooperativa, aí geralmente eles participam ou não, né? Vai colocar de acordo com o que está ali na documentação. Ao final você coloca a data e a cidade e assina. Se você for analfabeto, você coloca a digital. Se você souber assinar, você assina por extenso. Bem, esse foi o nosso bloco 1, né? Nós falamos sobre o enfoque do benefício do segurado especial rural e focamos também no detalhamento da autodeclaração. No bloco 2, nós vamos falar um pouco, porque envolve a questão rural, sobre o que? Aposentadoria híbrida. Essa aposentadoria híbrida, ela também é motivo de muita atenção, porque, pasmem, no site ou no aplicativo do meu INSS, ele não tem. Como assim não tem? Mas se tem na legislação, se tem na Lei 8.213, como é que não tem no site do INSS? Erro. Simplesmente. E aí, como é que eu faço? Bem, o INSS orienta
através de portarias, através eu acredito, da própria instrução normativa, que você entre pela aposentadoria urbana. Por quê? Porque essa aposentadoria híbrida, ela, como o próprio nome já diz, ela é a mistura. O segurado ele tem trabalhado na cidade, através de carteira assinada, como tem trabalhado na atividade rural. E aí você vai trabalhar com os dois requisitos. Mas, doutor, e a questão da idade? Aí é uma outra situação que demanda... Geralmente, o segurado especial chega e diz o seguinte: não, o homem, eu já completei 60 anos, tenho as duas atividades aqui, rural e urbana, eu já posso... E tenho uns 180 meses ou 15 anos comprovados. 180 não, tenho 13 anos de atividade rural e 2 anos de atividade urbana. Então, já posso entrar na híbrida, que é o requisito, né? É a mistura de urbano com rural com 15 anos. Aí eu digo: meu amigo, você tem que esperar, o segurado especial, você tem que esperar 5 anos. Sinto muito. Por quê, doutor? O que houve? Está chateado comigo? Não. Porque é o seguinte, o requisito etário é do urbano, certo? O requisito etário da idade, ele puxa para a idade urbana, 65 anos homem e agora 62 mulher, né? E aí você tem... mas eu tenho 10 anos de atividade rural. Aí você vai utilizar toda aquela prova que eu falei, quando eu falei no bloco 1, referente à atividade rural, né? Com autodeclaração. A autodeclaração é importante. Doutor, eu devo utilizar a autodeclaração para salário maternidade rural? Deve. Eu devo utilizar para auxílio doença rural? Deve. Certo? Então, a autodeclaração é um documento hoje essencial, que às vezes o segurado, não, eu completei os requisitos aqui, eu vou agendar sozinho, eu tenho a documentação, já tenho o requisito da idade, eu vou no INSS, vou ligar 135, ou então eu tenho o acesso com a questão do aplicativo. Mas cuidado, é por isso, assim, você tem uma doença, mínima que seja, você procura o profissional de saúde. Então, a assessoria jurídica é muito importante nessas situações, certo? E aí sim, você vai... Quando você faz esse agendamento, você procura aposentadoria por idade urbana, né? E você especifica nesse tópico aí a aposentadoria híbrida. Quando você coloca a documentação, o caso que a gente utilizou aqui, 10 anos de rural e 5 anos de urbana. Então, você coloca a documentação rural, os 10 anos de rural, com a autodeclaração, e você coloca o cadastro, o CNIS, Cadastro de Informação Social, o seu cadastro lá do INSS, comprovando que você tem atividade urbana. Você coloca a carteira de trabalho, você coloca RAIS, FGTS, enfim, toda a documentação urbana, comprovando esses 5 anos. É interessante fazer um pedido, né, um requerimento formal, ilustríssimo senhor presidente executivo do INSS, aí você vai fazer toda aquela formalidade aí, para você detalhar que você está pedindo aposentadoria híbrida. Por quê? Por que eu estou insistindo nesse aspecto? Porque, meus amigos, como eu falei anteriormente, não tem no aplicativo o nome aposentadoria híbrida. Tem no aplicativo aposentadoria por idade urbana. Então, você entra na aposentadoria por idade urbana e quando você for fazer o requerimento, você coloca os dois documentos, rural e urbano, com a famigerada autodeclaração, certo? Então, assim, esse foi o nosso enfoque sobre a questão da aposentadoria híbrida, né? Que, assim, doutor, e ela é muito detalhista, ela é tão detalhada como a aposentadoria por idade, como a aposentadoria rural, mas ela demanda um pouquinho de mais cuidado, porque você está tratando com as duas espécies ao mesmo tempo. Então, assim, tem que ter mais cuidado
com relação a essa situação. Vamos agora passar nesse terceiro bloco para um caso prático, para que vocês possam, nós falamos um pouco aí de definições, de prática, né, da documentação exigida, do acompanhamento da autodeclaração, né, do que contém essa documentação aqui. E agora vamos falar, pelo menos de forma sintetizada, 2 casos práticos que nós recebemos. Um foi que o cidadão agendou o benefício e ele tinha benefício rural, né? Apresentou toda a documentação, passou na perícia médica e foi negado na social. Ele foi negado na médica, no INSS, e nós judicializamos. Quando nós judicializamos, ele foi negado na social. Como assim? No primeiro requisito, informaram que ele estava capaz de exercer suas atividades rurais, né? Foi negado, nós judicializamos. Quando chegou no judiciário, o judiciário disse, não, você está incapacitado de exercer suas atividades. Pela parte médica, pela parte da saúde, você está incapacitado. E aí o segurado rural ele passa por 2 perícias, tanto a perícia médica como a social. E o que é a social? Não, a social, ele fala da condição da renda e da comprovação da sua atividade rural. A assistente social foi na casa do cidadão e encontrou lá 4 ou 5 botijões de água. Então, ela entendeu que o segurado exercia atividade urbana vendendo água mineral. Por esse motivo, o juiz, né, a sentença foi negada, foi improcedente. Então, o que nós fizemos? Nós recorremos para a segunda instância, para a turma recursal, e, ao mesmo tempo, nós agendamos um novo benefício na seara, no INSS. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos comprovar no INSS a incapacidade dele, conseguimos comprovar a atividade rural, e lá, esse doutor, ele ia ficar com 2 benefícios? Não. Quando acontece uma situação dessa, quando na seara jurídica, no judiciário, ele recebeu os atrasados, e no INSS ele recebeu lá as mensalidades mês a mês, e ficou satisfeito. Então, assim, são situações que a gente deve ter um cuidado, principalmente nessa área do segurado especial, que ela demanda muita atenção, não somente com a parte assim, da documentação que eu falei, mas também com a parte médica, né? Obviamente você tem que juntar, quando é um benefício de auxílio doença rural ou uma aposentadoria rural, você tem que juntar a documentação, laudo médico, você tem que juntar a ressonância, toda a documentação interessante para isso acontecer. E o outro caso prático que nós temos, que aí esse caso vai ser um pouco mais breve, ele ainda está em fase de construção, mas vale a pena ressaltar pela importância da documentação, que eu já cheguei a pincelar no bloco anterior. Quando nós fomos preencher a autodeclaração, nós fomos na documentação que a segurada tinha. Então, nós encontramos um contrato de parceria que ela possuía uma propriedade explorada de 2 hectares e na CAF tinha 3 hectares. Então, assim, está em processo de correção, né, para que a gente possa dar entrada. Porque, caso contrário, esse benefício está fadado ao insucesso. Então, para isso, tem que ter o famigerado planejamento previdenciário, ou seja, a gente tem que se organizar e saber de toda a documentação para fazer um bom trabalho, né, para prestar um bom serviço. Isso demanda, assim, pode demandar tempo. Por exemplo, vocês podem pensar, doutor, mas isso dá trabalho? No sábado passado, nesse sábado eu estou aqui. No sábado passado eu estava no escritório só
dissecando essa autodeclaração dessa cliente em específico. E aí, com relação a essa documentação, eu vinha a descobrir essa divergência de informação, certo? Então, assim, muito importante olhar, conversar com o seu cliente para saber realmente, olha, esse documento ele deve ser corrigido, porque para que quando nós formos colocar na autodeclaração, está tudo de acordo, né? Tudo retilíneo. Por quê? Porque essas informações elas vão ser checadas pelo INSS, elas vão ser analisadas, né? Quando tem ali, está em análise, não é de graça não, eles estão realmente analisando. E, assim, as más línguas falam que o interesse é negar, eu não fazendo nenhum juízo de valor. Meus amigos, nós falamos aí nessas situações, nós estamos aí encerrando um ciclo, vamos começar outros, se Deus quiser, logo em breve. Falamos da importância do mês de agosto para o direito, para os profissionais do direito, né? Falamos nesses blocos com relação aos benefícios de aposentadoria rural do segurado especial, né? Falamos também numa aposentadoria ali que não é muito divulgada, mas que é bastante importante, porque às vezes o segurado ele chega, doutor, eu tenho 12 anos de atividade rural, está faltando 3 anos. Ixi, eu vou ter que esperar 3 anos. Aí quando nós vamos olhar no cadastro dele do INSS, ele tem 4 anos de atividade urbana, ou seja, mais ele tem 16 anos, né, no total. Então esse cidadão que não estava de acordo com a ciência dele, com o direito certo, e a gente vai pesquisar um pouquinho e acaba esclarecendo que ele sim também ele tem um direito. Então é preciso que tenha esse olhar clínico e essa observação, não somente na documentação que ele traz, mas na situação dele no processo administrativo, ou seja, no INSS, no PAD, né, que é o processo administrativo que chama. E aí, assim, toda essa situação de aposentadoria híbrida, e no terceiro bloco nós falamos aí de dois casos práticos que ocorreram. E assim, sinceramente, eu estou muito satisfeito com toda a acolhida aqui da Integra Comunicação. Vocês sempre nos acolheram com bastante cortesia. Agradecer ao nosso público dos internautas, né? Agradecer ao apoio da Bambeg e assim, a todos os colegas, advogados, os nossos entrevistados que tiveram aqui, que eu não vou nominar sob pena de incorrer em injustiça e não citar alguns nomes, e a toda a população que de uma forma ou de outra ali vê o nosso trabalho. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até outra oportunidade.